Noite, pessoal. Noite, Rê. Noite, boa noite, Bianca. Vou chegar, pessoal. Vai ser rapidinho. Só vou esclarecer uns fatos. Pediram para eu estudar e eu sou tão estudioso que eu estudei. Não sou tão estudioso, mas eu estudei. Boa noite, Rê. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Pedro. Boa noite, Fê. Vamos chegando. Boa noite, dona Angélica. Boa noite, Xavier. Boa noite, Sabrina. Boa noite, Ilha dos Pães. Que tem coisas deliciosas. Boa noite, Jéssica. Hoje nós vamos só esclarecer mais umas coisas. Boa noite, Cris. Boa noite, Juliano. Boa noite, Urbano. Aqui não é bloqueado ninguém, Urbano. Pode ficar aí para assistir. Boa noite, Zé. Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Marcão Cagohara. Boa noite, Sônia. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Dedê. Boa noite, seu Luiz Carlos Palanca. Boa noite, Zezinho. Boa noite, Duda. Boa noite, Mônica Rosa. Boa noite, Wilson. É aí no seu, Wilson, aqui tá rolando. Boa noite, Philips. Boa noite, Sabrina. Boa noite, Thiago. Boa noite, Andy. Boa noite, Sheila. Boa noite, Luana. Que bom que tem tanta gente querendo saber verdade. Boa noite, Larissa. Boa noite, Mada Reis. Boa noite, Paulo Henrique. Boa noite, Vivian. Boa noite, Baixinha, Salete. Boa noite, Jorge Borges. Boa noite, pai. Boa noite, Cris. Boa noite, Rê. Como que é, Urbano? Não, você bloqueou eu, né, Urbano? Você colocou uma coisa lá e não deixou eu responder. A gente sempre debateu aqui. Se você quiser desbloquear lá quando falar de mim, eu não fui bloqueado pelo fórum, não, meu amigo. Estou falando do nosso debate. Você citou eu lá numa coisa e você bloqueou. Mas aqui está aberto para todo mundo. Boa noite, Dário. Boa noite, Sueli, Krebs, dona Sueli. Boa noite, Tamires. Boa noite, Andréia e Laurinha. Boa noite, Renata. Boa noite, Ruth. Boa noite, Zé. Boa noite, Eduardo Henrique. Du, vou ficar devendo sabadão, velho. Boa noite, dona Tereza. Cátia dos Anjos. Antônio César, que deve ser o Polenguinho. Boa noite, boa noite. Já tem bastante gente aí. Não, então desculpa, Urbano. Foi no da sua mãe, então você falou lá e eu não consegui te responder. Que você falou, eu lembro até o que você falou que não falava da lei de gasolina só em ano eleitoral, né? Eu também não falo, não, eu falo dela desde 2007, tá bom? Antônio Rodrigues, boa noite. Toninho, boa noite, Du.
Tem bastante gente já aí. Eu vou falar porque eu tenho uma visita para fazer ainda. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, Wanda. Então, assim, hoje o Urbano, desculpa. Aí, Urbano, você fica falando aí, mano. E... Boa noite, Maga. Hoje o Miro me citou lá na tribuna da Câmara, né? Mais uma vez ele usou lá aquela tribuna para falar mentira, né? O que aconteceu? Com essa divulgação que eu dei dessa lei, dessa tentação de revogação, caíram umas máscaras, né? Caíram umas máscaras. E aí, pessoal, boa noite, Ângelo. Boa noite, Eloy. Boa noite, Binho. O pessoal ficou revoltado, né? Então eu vou começar a deixar claramente aqui, cara, que eu pautei minha campanha inteira em propostas, sem ataques, etc, né? E eu mostrei isso não para atacar ninguém, eu mostrei isso para mostrar que os vereadores têm 2 pesos e 2 medidas, né? Boa noite, Bianca, boa noite, Gabi, boa noite, Bruno Lavareda. Então eu usei isso, cara, para mostrar que o cara tem uma conduta numa linha, numa coisa, e tem uma conduta diferente em outra coisa, ou seja, que representam grupos. Quem me acompanha desde o começo sabe que eu venho falando disso, né? E aí ficaram apavorados e tal, mas daí, o que eu falei, né? Tem uma frase que a gente está usando, né? Toda vez que você mentir, eu vou te devolver mostrando que você falar mentira sobre mim, eu vou devolver com verdade sobre você. Então, assim, aí o Miro entrou lá hoje, na tribuna, e falou de um carinha da internet, que estava falando sobre lei que tinha que estudar. O carinha da internet deve ser eu, né, Miro? Então, mas eu falo o seu nome mesmo, né? Então, o Miro foi lá hoje na tribuna, usou a tribuna e mentiu mais uma vez. O que ele falou? Ele falou que a lei que eu falo, que é de 2007, que é a lei de reserva de mercado, foi o Zé Antônio, era presidente da Câmara, né? E que eu era advogado da prefeitura que deu parecer da lei. Então, assim, Miro, eu falei da lei e mostrei ela aqui, né? Eu falei que você votou contra a derrubada dela e isso está provado, né? Então, assim, eu não me lembro de ter dado parecer em nenhuma lei do Executivo quando eu era advogado da prefeitura. Se eu tivesse feito isso, teria sido só pela legalidade dela ou não, tá bom? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que ele tenta fazer com isso? A mesma coisa que ele tenta fazer afirmando que o Zé Antônio é Clodoaldo, né? Ele tenta fazer que uma verdade vire uma mentira, né? Mas não dá mais para fazer isso, Miro, né? Não dá mais para fazer isso, porque você fala lá no seu ambiente, mas eu venho aqui e te desminto, né? Então, vamos lá. Em 2007, que é a lei que eu me refiro, que eu tinha uma aqui, deixa eu só ver se eu tenho ela aqui, que é essa que subiu no vídeo, que está na lei, que é essa lei aberração, ela que determina... Oi, Vitória, quanto tempo você é aqui? Ela que determina a reserva de mercado, né? E ela que não derrubaram. A lei que o senhor Miro tentou falar que o Zé Antônio era presidente, olha como falta honestidade para você, né, Miro? O Zé Antônio foi vereador até 2004, né? A primeira lei... E aí, Andy, boa noite. A primeira lei nesse sentido, gente, era de fato o que a Rita está falando por aí, né? Que pediram para ela falar. Era de fato para o meio ambiente. Ela estabelecia distâncias para rios e lagos. Então, o que acontece? Era uma lei para proteger o meio ambiente. A de 2001, quando o Zé Antônio era presidente da Câmara, de 2001. E aí você vê que a pessoa falta com honestidade, porque o Miro deve ter uns 20 anos de Câmara, mais ou menos, e ele não sabe que presidente não vota, né? Ele subiu na tribuna para falar que o presidente, que o meu candidato a prefeito votou a favor da lei. Mentira número 1, presidente não vota. Mas a de 2001, o Zé teria votado, porque aquela lei de 2001 era de proteção dos mananciais, estabelecia só 500 metros dos lagos, dos rios e protegia o manancial. A de 2007, que é a aberração, que estabelece 3.000 metros de uma para outra.
E essa, seu Miro, era o senhor que era vereador, né? O senhor votou a favor dela e contra a derrubada dela, né? O senhor Bacelar, o senhor Colli, todo mundo que está aí, todos aqueles que eu citei lá no vídeo. Então, assim, se o senhor usou a tribuna para tentar me sujar, né, como se eu estivesse falando, que eu que me deu um poder que eu nem tinha na prefeitura, né? Que eu dei, então, um parecer favorável à lei, né? Como falta com a verdade, né? Como falta. O Urbano, ele era presidente da Câmara em 2001, meu amigo. A lei de 2001 não estabelecia reserva de mercado, estabelecia 500 metros de lagos, mananciais e rios, né? A lei absurda que eu me refiro, que aqui não deixaram derrubar, é a de 2007, que estabeleceram todos aqueles limites que estão lá no vídeo, é só vocês assistirem, né? Mas ele tentou fazer o que hoje na tribuna da Câmara? Confundir as pessoas, né? Apesar de ele não ter coragem de falar o meu nome, o carinha da internet que ele falou que deveria estudar, eu estudei, Miro. Você pediu, eu fui estudar, né? A lei que você se refere quando o Zé era vereador era de 2001. O Zé deixou de ser vereador em 2004, meu amigo, né? Então não tem como você querer grudar as coisas nas pessoas que não são delas, né? Todos esses anos para derrubar essa lei, você teve todos esses anos para tentar derrubar a lei. O senhor teve uma oportunidade em 2014 e o que o senhor fez? Votou contra a revogação, porque o senhor deve ter entendido naquela aberração de lei que existe algo benéfico para a população. Então o senhor deveria ter usado o espaço do senhor hoje e falado, o senhor e os demais vereadores que votaram contra. Ah não, o Lisandro, o carinha da internet lá, tá errado, porque aqui, ó, tem essa parte aqui na lei que é benéfica para a população, né? É que se você debruçar naquela lei e passar 365 dias debruçado nela 24 horas por dia, você não vai achar. Mas de repente, teria sido mais bonito para o senhor ter feito isso do que insinuar que o advogado da prefeitura na época, que era eu, dei parecer favorável. O senhor o senhor com 20 anos de Câmara, não ter falado que o presidente votou a favor ou contra, porque o presidente não vota, e o senhor sabe muito bem disso, né? Pelo menos isso, nesses 20 anos de Câmara, o senhor tem que ter aprendido. Então, assim, eu voltei aqui para esclarecer esse tema novamente, né? Que o senhor faltou com a verdade novamente, o senhor continua tentando confundir as pessoas, o senhor continua divulgando mentira, né? Sendo que o senhor poderia ter usado o espaço do senhor na Câmara para falar a verdade. Então o Zé Antônio era presidente da Câmara de 2001 e 2002. A primeira lei nesse sentido era para proteger os mananciais mesmo, os rios, 500 metros dos rios e lagos, etc. A lei aberração é de 2007, ele nem vereador era mais, né? O senhor votou a favor dessa lei em 2007, né? Então, não falte com a verdade, senhor Miro. Né? Hoje tá difícil, cara. Hoje está difícil de você faltar com a verdade. E eu sou um cara chato. Toda vez que você falar mentira, mesmo que eu não tenha espaço lá na Câmara, eu vou vir aqui te desmentir. Tá bom? Toda vez que você falar uma mentira sobre nós, eu vou falar uma verdade sobre vocês. E as verdades sobre você não são muito boas. Tá ok, gente? Agora não vou ficar conversando com vocês hoje, porque eu tenho uma visita para fazer. Eu só quis entrar e esclarecer esse assunto, porque ele foi lá e distorceu de novo os fatos, né? Aí ele passa para a Rita vai lá e faz um post gigantesco falando esse monte de abobrinha, né? A lei de 2007, como bem disse o professor João Friasa, é reserva de mercado. Quem não sabe o que é reserva de mercado, procure, tá bom? O Clodoaldo não poderia ter tirado a lei não, Urbano. Não poderia não, cara. Quem tem que propor revogação de lei é o legislativo, é quem legisla.
Então, o Clodoaldo tem 300 mil defeitos, é uma porcaria, também acho. Mas nesse caso aí, o seu Bacelar podia ter pedido. Por que o Bacelar não pediu a revogação da lei, Urbano? Por que o Miro não pediu? O Sandro, o Luciano? Por que não pediram? Quem pede, e o pior, pediram, né? O Toninho e o Duda pediu em 2014 com projeto para fazer e votaram contra a revogação. Eu queria só explicação, Urbano. Você que gosta aí de, né, de estudar tanto, de falar que... Procura lá, pergunta, Bacelar, me explica aqui, essa lei aqui, ó, qual o ponto dela aqui que é boa, cara? Ô Miro, mas você não revogou ela por quê? Qual o benefício que ela traz pra gente? Dá uma explicação dessa, cara, faz um post explicando isso. Não vem falar de impacto ambiental, pelo amor de Deus. E não vem discutir impacto ambiental comigo, que é uma matéria que eu conheço também. E tem outra, a legislação federal já protege o meio ambiente dos postos de gasolina, tá bom? Então eu teria que passar por tudo isso. Se quiser dar o direito de resposta lá na tribuna, eu vou lá, tá bom? Eu vou lá e falo com vocês, tá bom? Boa noite, gente. Até, acho que domingo, na quinta eu falo com vocês, no sábado, antes de tudo, eu falo com vocês, tá bom? Só para esclarecer mais uma vez, mais mentira no ar. Vai vir mais essa semana, hein? Vem mais mentiras essa semana, tá bom? Beijo, abraço. Tchau, gente.